Olá, tudo bem com você? Muito bom dia! Comissão do Senado deve votar hoje a recriação dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. Comissão especial da Câmara, que analisa a reforma da Previdência, define o cronograma das audiências públicas. Jair Bolsonaro assina o decreto que muda as regras para posse e porte de armas para caçadores e atiradores. A Assembleia Constituinte da Venezuela tira a imunidade de 6 parlamentares venezuelanos. Pelo menos 10 pessoas morrem e 24 ficam feridas em uma explosão no Paquistão. E fique atento à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado para não prejudicar a saúde. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro tradicional pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país. Hoje nós vamos começar pelo portal de notícias R7, que traz a seguinte manchete. Comissão especial para a reforma da Previdência define calendário, mas não prazo para relatório. Antes de reunião, o relator apontava que sua meta era apresentar esse prazo na primeira quinzena de junho, o que não foi confirmado. E no Carioca, o Globo. Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta processos econômicos que podem custar aos cofres públicos mais de 70 bilhões de reais. Só nos próximos 2 meses, 5 julgamentos devem passar pelo crivo do Supremo. 8h35. Agora é o Estadão que aparece para você, trazendo a seguinte manchete. Procuradoria pede prisão do ex-presidente Michel Temer no inquérito dos portos. E na Folha Online, contrariando Bolsonaro, técnicos de órgão federal defendem radares. Departamento entregou à Justiça um relatório que aponta a necessidade de mais equipamentos. Agora vamos para o portal de notícias G1. Jair Bolsonaro assina o decreto que muda regras sobre o uso de armas e de munições. Segundo o próprio presidente, o decreto permite ao proprietário rural utilizar a arma no local e quebra do monopólio da importação, por exemplo. E no portal UOL, em 19 anos, 27 policiais militares da Rota foram assassinados. Apenas um durante o serviço. Mais uma vez o G1 em destaque. Irã reduz alguns compromissos do acordo nuclear e dá prazo de 60 dias para negociar. E finalizando com mais um destaque internacional, no jornal Estado de Minas. África do Sul espera outra vitória eleitoral do partido no poder. De acordo com a Comissão Eleitoral Independente, 48 partidos políticos vão disputar as eleições gerais e províncias deste ano, que começam hoje. São 23 mil mesas de voto nas 9 províncias do país, onde 28 milhões de eleitores estão aptos para votar. E a Comissão do Senado, que analisa a medida provisória da reforma administrativa, deve votar hoje a recriação dos Ministérios das Cidades e também da Integração Nacional. E as mudanças foram propostas pelo líder do governo no Senado, o relator Fernando Bezerra Coelho. Ao admitir a recriação de 2 ministérios historicamente comandados por políticos, o governo Jair Bolsonaro indica disposição de negociar com o Congresso. O movimento agrada os partidos do Centrão. Além disso, a mudança ganha a simpatia de parlamentares que defendem o retorno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para a área econômica. A comissão que analisa a medida provisória da reforma administrativa vota hoje as mudanças propostas pelo líder do governo no Senado e relator do texto, Fernando Bezerra Coelho. Caso sejam aprovadas, ainda vão ter que passar pelo crivo de deputados e senadores em plenário. Entre as principais alterações está a divisão do Ministério do Desenvolvimento Regional com a recriação de 2 ministérios. O de Cidades poderia voltar para seus tradicionais ocupantes do PP. O nome do atual secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi, é um dos cotados para a pasta. Também seria recriada a pasta de Integração Nacional, mantendo o ministro que atende atualmente pelo Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, no comando.
Além dessa mudança, o texto propõe a volta da FUNAI, hoje vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça. A queda de braço em torno da posse do COAF continua. O governo trabalha para evitar que o Congresso recoloque o COAF na área econômica do governo. O órgão que analisa movimentações financeiras foi deslocado no começo do ano para o Ministério da Justiça, a pedido de Sérgio Moro. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve no Senado e apresentou aos parlamentares as diretrizes e programas prioritários do MEC. O ministro Abraham Weintraub fez uma apresentação de 1h30 com um panorama da educação brasileira e explicou a importância da educação básica. E não é só o trabalho de educar no sentido estrito, isso é ensinar a ler e escrever, é toda a liturgia da escola. Porque uma criança em casa, ela tem um comportamento. E na escola é outro mundo, é outra realidade. Tem que respeitar a professora, tem que falar com os coleguinhas, respeitar o regulamento. Então, essa liturgia, esse aprendizado, se ele começa cedo, eu acho que a chance de sucesso, que a gente vai ver mais para frente, da gente não perder as crianças na primeira, na segunda e principalmente no terceiro ano do ensino fundamental, a gente melhora muito. Ele apresentou aos parlamentares os principais pontos do Ministério da Educação. O foco na educação básica, uma gestão técnica baseada em entrega de resultados e o reconhecimento por mérito, além do respeito à liberdade e à diversidade de pensamento. Em seguida, o ministro respondeu às perguntas dos parlamentares. Abraham Weintraub assumiu o Ministério da Educação há um mês, após Vélez Rodrigues ser demitido por Bolsonaro. A gestão de Rodrigues durou 3 meses. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma da Previdência, voltou a se reunir nesta terça-feira para sua primeira reunião de trabalho. A expectativa era para saber como seria o andamento dos trabalhos. O relator da Comissão Especial, que analisa a reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, na primeira sessão, adiantou e logo no início apresentou o cronograma. Estão previstas 11 audiências públicas que vão ser realizadas até o fim de maio. E hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar da apresentação da proposta para os parlamentares. E o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o decreto que muda as regras para a posse e porte de armas por colecionadores, caçadores e atiradores. A legislação impedia que pessoas enquadradas nessas modalidades importassem uma arma se houvesse no mercado brasileiro uma similar. A partir de agora, isso muda. O decreto assinado em uma cerimônia no Palácio do Planalto permite a compra no exterior mesmo nesses casos. Essas pessoas poderão andar na rua com a arma e com munição. Elas passarão também a ter direito a 1.000 cartuchos por ano. E a Comissão de Direitos Humanos da Alerj e a deputada federal Talíria Metroni, do PSOL, denunciaram à ONU a política de segurança do governo de Wilson Witzel. A acusação afirma que as ações do governador são genocidas. Ofícios enviados hoje à ONU ressaltam dados do Instituto de Segurança Pública e lembram que as mortes em confrontos com policiais no estado do Rio chegaram a um nível recorde no primeiro trimestre deste ano. Caso as denúncias sejam aceitas, o Brasil pode responder pelas mortes em cortes internacionais. Os documentos pedem que a ONU recomende formalmente ao Estado brasileiro a redução da letalidade em ações policiais e que o organismo avalie a conduta de Witzel, que encoraja a letalidade de agentes de segurança. Os deputados também denunciaram o governador na Organização dos Estados Americanos. A acusação foi feita pela Comissão de Direitos Humanos da Alerj, após o governador Wilson Witzel declarar que era preciso usar atiradores de elite para abater criminosos. De acordo com a presidência da comissão, a política de segurança do governo carioca tem como base crimes contra a humanidade, pena de morte e tortura, que contraria a Constituição Federal. O documento questiona um sobrevoo que o governador fez em um helicóptero da Polícia Fluminense à comunidade de Angra dos Reis, no sul do estado. Em um vídeo divulgado pelo próprio Witzel, ele explica que o objetivo da operação naquela área era colocar um fim na bandidagem no município. Olá pessoal, estamos começando hoje aqui em Angra dos Reis, a pedido do prefeito Fernando Jordão, uma operação. Começando com a CORE,
com a polícia militar, com a polícia civil, para acabar de vez com essa bandidagem que está aterrorizando a nossa cidade maravilhosa de Angra dos Reis. Fernando Jordão, tá aqui esse pessoal, ó. Aqui o pessoal da Core. Vamos começar hoje. Hoje nós vamos começar a operação. Acabou a bagunça. Vamos colocar a ordem na casa. Vambora. Um dos soldados que está na aeronave dispara contra a barraca que foi construída por evangélicos que frequentam o local. Segundo o morador da comunidade, a barraca é usada como banheiro pelas pessoas que participam da oração na região. Wilson Witzel falou sobre a operação realizada em Angra dos Reis no último sábado. Faz parte do meu trabalho reconhecer essa situação, como nenhum outro governante fez, participar ativamente junto com a polícia daquilo que é a obrigação do governante, é estar diretamente envolvido com a segurança pública e não se omitir, como muita gente já se omitiu quando deveria ter feito o seu trabalho. O governador afirmou que atirou na tenda, porque o local é usado como ponto de observação dos traficantes para acompanhar as ações da polícia. A denúncia ainda enumera operações policiais que resultaram em mortes, como uma ação realizada na comunidade do Falê, que terminou com 13 mortos em fevereiro deste ano. Em nota, o governo do Rio de Janeiro informou que não recebeu nenhuma notificação da OEA e que não houve vítimas na operação de Angra dos Reis e que a política de segurança é baseada em inteligência, investigação e aparelhamento das polícias civil e militar. E um tiroteio em uma escola do Colorado, nos Estados Unidos, deixou pelo menos um aluno morto e vários feridos nesta terça-feira. 2 suspeitos foram detidos. Autoridades locais disseram que detiveram 2 suspeitos. Os feridos foram levados para hospitais próximos. A polícia não divulgou de imediato a idade dos jovens ou o estado de saúde. A escola afetada está situada a 13 quilômetros do colégio Columbine, onde há 20 anos 2 estudantes mataram 13 pessoas em um dos primeiros episódios do tipo no país. O massacre de Columbine foi seguido por tiroteios escolares ainda mais sangrentos e cada vez mais frequentes nos Estados Unidos, onde as armas de fogo mataram cerca de 40 mil pessoas em 2017. Apesar da violência ligada às armas de fogo, os esforços para endurecer os controles têm enfrentado fortes barreiras em nível federal. Depois do intervalo, você vai ver. Pelo menos 10 pessoas morrem e 24 ficam feridas em uma explosão no Paquistão. E fique atento à manutenção dos aparelhos de ar-condicionado para não prejudicar a saúde. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 8 horas e 51 minutos. E o verão acabou em março, mas o calor não dá trégua. E quem gosta de uma temperatura agradável não abre mão da companhia do ar-condicionado. Mas é muito importante você ficar atento à manutenção desses aparelhos, principalmente com a higienização, para você não prejudicar a sua saúde. É só o Fábio chegar no escritório e a temperatura diminui. O mesmo acontece no carro e em muitos lugares por onde ele passa. O jornalista confessa, é um viciado em ar-condicionado. Eu durmo com ar-condicionado, eu venho para o trabalho no carro com ar-condicionado e aqui na sala o ar-condicionado fica ligado no frio, no calor, chuva, sol, tá ligado. Agora o outro lado, a Elisângela, que trabalha na mesma sala, diz que traz blusa todos os dias para suportar as baixas temperaturas. Como é que é essa convivência, então, equilibrada? Diálogo, né? Diálogo é a base de tudo. Então, assim, o Fábio é uma pessoa muito querida, muito compreensiva. Então, ele vê quando eu tô, assim, mal, começando a ficar roxa, com dor de cabeça, a gente consegue entrar num equilíbrio. E esse aparelho está cada vez mais presente na vida do brasileiro. No último verão, as vendas de ar-condicionado aumentaram 80% no país. Mas junto com a popularização aparecem alguns problemas, principalmente o aumento das doenças respiratórias, como os casos de asma e rinite. O ar-condicionado, para refrigerar o ambiente, ele tira a umidade do ar. Então, o ambiente refrigerado por ar-condicionado, ele tem uma baixa umidade relativa do ar. E isso, então,
dificultam o nosso nariz para exercer a função correta de aquecer, umidificar e filtrar o ar que está indo para o pulmão. Então, consequentemente, as pessoas que já têm uma predisposição, como aquelas pessoas que têm asma, as pessoas que têm rinite, eles têm uma maior dificuldade de realizar uma função adequada do aparelho respiratório. E o Fábio, que gosta tanto de ar-condicionado, sente um dos efeitos colaterais quando acorda. Eu sei que isso é um ponto prejudicial do ar-condicionado, que o ambiente fica extremamente seco, né? Em contrapartida, eu tenho muito calor, então eu não consigo dormir sem. Então, entre acordar e beber água e dormir com calor, prefiro acordar 2, 3 vezes de madrugada e tomar água. Quanto mais baixa a temperatura, maior é o risco para a saúde, principalmente quando a pessoa sai de um lugar com ar-condicionado e sente o calor de outro ambiente. Se a gente tem uma temperatura externa 35 graus mais ou menos, a gente nunca deve colocar 17 graus a temperatura interna, e sim aproximadamente 23, 24 graus, para ficar agradável, sem uma responsividade da via aérea. Esse período do ano é considerado o mais crítico. Entre os meses de maio e agosto, aumenta o número de internações hospitalares por problemas respiratórios. Isso acontece porque, com o tempo mais frio, o ar fica mais seco e também aumenta o número de pessoas que convivem juntas em ambientes fechados. Por isso é fundamental fazer a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Para a gente ter uma ideia dessa importância, eu vou mostrar aqui, ó. Essa tela foi retirada de um aparelho que passou pela limpeza. E ao lado a gente pode ver uma outra tela, que foi retirada de um outro aparelho sem manutenção. Eu vou passar o pano aqui agora e mostrar para vocês, ó. Toda essa sujeira pode acabar no nariz de uma pessoa. Essa empresa faz a manutenção e limpeza de ar-condicionado. O engenheiro afirma que o ideal é que o aparelho seja higienizado a cada 30 dias. Além da saúde, o procedimento também vai ajudar a economizar energia e aumentar a vida útil do aparelho. Por que é tão importante fazer a limpeza periódica desse aparelho? Podemos resumir em 3 principais aspectos, tá? O primeiro é a saúde, né, que é muito importante, né? A pessoa tem que prezar pela qualidade do ar que tá respirando, né? Então o ar-condicionado ele tem essa função, né, de eliminar as impurezas que são captadas do ambiente. A segunda é com relação à vida útil do equipamento, né? O equipamento ele acaba operando, quando ele está sujo, operando com mais forçado, né? E ele acaba tendo um consumo maior de energia elétrica também. Então esse seria o terceiro motivo. Mais destaques internacionais. A Assembleia Constituinte da Venezuela retirou nesta terça-feira a imunidade de 6 parlamentares venezuelanos. O ex-chefe da inteligência de Maduro teve sanções retiradas pelo governo dos Estados Unidos. A justificativa foi o apoio dos deputados opositores à rebelião militar frustrada contra o presidente Nicolás Maduro. Fica desta maneira aprovada por esta Assembleia Nacional Constituinte. Se me trouxerem minhas queridas camaradas secretárias para assinar de uma vez as comunicações dirigidas à Suprema Corte, onde a imunidade parlamentar foi retirada. Mais cedo, a Suprema Corte havia autorizado o processo criminal contra os opositores. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira a suspensão das sanções econômicas contra Christopher Figueira, ex-chefe da inteligência de Maduro, que apoiou a rebelião da última semana. Assim como a Assembleia Nacional prometeu anistia a quem não cometeu crimes de guerra, os Estados Unidos vão considerar aliviar sanções contra aqueles que tomarem iniciativa, defenderem a Constituição e apoiarem o Estado de Direito. Esperamos que a ação que nossa nação está tomando hoje encoraje outros a seguirem o exemplo do general Christopher Figueira. We'll encourage others to follow the example of General Christopher Figueira. Pence também anunciou que um navio hospital da Marinha Americana vai voltar a águas próximas da Venezuela em junho, para ajudar países vizinhos que receberam refugiados venezuelanos. Os Estados Unidos fazem parte do grupo de mais de 50 países que apoia o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. E pelo menos 10 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em uma explosão perto de um mausoléu no Paquistão. O suposto ataque suicida foi realizado no segundo dia do Ramadã, que é o mês do jejum dos muçulmanos. A polícia confirmou a explosão enquanto a TV estatal mostrava imagens de veículos destruídos e de socorristas trabalhando no local do incidente. A explosão aconteceu em uma área movimentada da segunda cidade do Paquistão, perto da entrada reservada às mulheres, em um mausoléu sufi do século XI, um dos maiores do sul da Ásia.
A polícia de Punjab, que tem Lahore como capital, informou que uma investigação foi aberta para determinar a origem da explosão. De acordo com uma fonte policial, a ação parece ter sido um atentado suicida. Outra fonte, que pediu anonimato, confirmou que um veículo das forças de segurança foi o alvo do ataque. O mausoléu Data Darbar, cenário de muitos eventos do sufismo, foi alvo de um ataque em 2010, que deixou mais de 40 mortos. O sufismo é conhecido como a corrente mística do Islã e seus praticantes são vítimas frequentes de ataques de grupos extremistas, incluindo o Estado Islâmico. E no dia da recordação, os israelenses pararam suas atividades por 1 minuto para homenagear vítimas da violência. O premier Benjamin Netanyahu disse que o país não anseia por guerras. Graças a vítimas da violência, nós temos resistência, renascimento, liberdade e grandes conquistas. Se pelo menos nossos queridos pudessem ver o imparável crescimento de Israel, o grande desenvolvimento, o florescer, a prosperidade, o status que adquirimos entre as nações. O primeiro-ministro israelense aproveitou para lembrar a recente escalada de tensões com a faixa de Gaza. Durante o fim de semana, centenas de foguetes foram disparados pelos lados da fronteira. As homenagens são feitas a 23.741 membros de forças de segurança e 3.150 civis mortos desde 1860, ano em que o primeiro judeu foi morto por um árabe no que se tornaria o Estado de Israel. E tem certas cenas que só o futebol pode nos proporcionar. Na vizinha Argentina, no último domingo, muita chuva em Buenos Aires durante a partida entre Boca Juniors e Godoy Cruz pela Copa da Superliga. Mas o que chamou mesmo a atenção de todos foi um cãozinho voador que deu as caras e passeou pelo gramado. Veja só. Este não é um torcedor fanático, muito menos um infrator. O agora mascote Firulais resolveu dar uma volta pelo gramado da Bombonera, casa do Boca Juniors, enquanto a partida estava paralisada. Seu motivo? Ninguém sabe. Chegaram a cogitar que o vira-lata tenha sido colocado no parapeito da tribuna por torcedores, o que foi desmentido por quem flagrou a cena para lá de engraçada. Firulais vive por aí nas ruas do pobre bairro de La Boca, que abriga o estádio. Ele recebe toda a atenção e carinho do corpo de bombeiros do bairro, pertinho do campo do Boca. Em um domingo chuvoso, o Firulais resolveu entrar no estádio sem que ninguém percebesse, rondou a área nobre dos torcedores e resolveu também fazer parte do espetáculo, dando esse pulão aí para dentro das 4 linhas. Volta, Firulais! Legal, bem curioso, inusitado, Bem né? bonitinho. Ponto final nessa edição, nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias para você. Tenha um ótimo dia e até lá.